Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença e a participação de você que está aí do outro lado, nosso telespectador. Sempre lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e, é claro, o nosso portal de saúde, onde você pode visitar, rever esse programa e todos os outros, www.biomedicosaude.com.br. O programa de hoje vai falar sobre a medicação correta. E você? Toma seu remédio, suas medicações no horário correto ou toma de qualquer jeito? Com o que você toma seu remédio, sua medicação? Com água, com refrigerante, com leite? Para isso estamos aqui com o Dr. Fábio Moura, farmacêutico. Fábio, muito obrigado pela presença e pela participação. Obrigado eu estar aqui nesse programa tão prestigiado aqui na nossa região. Fábio, a gente sempre fala muito sobre a questão medicação, lembrando aqui que o Fábio Leonardo Moura tem 20 anos de farmácia, farmacêutico, também atua nessa área farmacêutica há mais de 20 anos e também na área de cosméticos, né? E dentro de uma produção própria aí, e já trará pra gente as novidades. Fábio, a gente fala bastante sobre a questão medicação, né? Aquele papo de que medicamento não pode ser misturado com bebida alcoólica, não é apenas pelo zelo materno. A associação realmente ela pode cortar a eficácia medicamentosa ou até mesmo potencializar alguns medicamentos através do álcool. Os farmacêuticos explicam que ambos são metabolizados pelo fígado e que a partir daí são ingeridos, eles dividem a capacidade, né? A maioria das pessoas, ela sem querer, na hora de tomar medicamento, ela acaba confundindo, ou agrava, ou inibe o efeito. Existe a melhor maneira de tomar o medicamento? E quais são essas maneiras? Sim, meu amigo Dr. Luiz, existe sim a melhor maneira e nós estamos aqui hoje para esclarecer isso. Perfeito. Quais que são, assim, o que podemos falar? Vamos falar sobre os tópicos. Perfeito. Respeitar os horários, respeitar o tempo de duração de cada classe medicamentosa. O principal, que eu acho principal, respeitar a prescrição médica do medicamento. Certo. Fazer a assistência farmacêutica correta. Certo. Então vamos lá. A partir do momento que você fala prescrição médica, muitos brasileiros, né, para não falar o termo normal, mundialmente falando, mas eles querem ser os médicos, os doutores. Então ele quer tomar a medicação que ele... Isso está errado, né? Está errado, completamente errado. Principalmente o que temos hoje em dia, Dr. Google. Dr. Google. Todo mundo chega na farmácia, já sabe o diagnóstico e já sabe o que tem. Só que às vezes um diagnóstico é diferente do outro. O médico nunca consegue fazer igual. Um indivíduo é diferente do outro. Cada organismo é diferente, temos vários fatores que alteram isso daí. Certo. Mas continuando, Fábio, sobre as suas orientações. Então, respeitar os horários e as doses de cada classe farmacêutica. Por exemplo, o antibiótico e os anti-inflamatórios. Eles podem ser tomados de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, ou até mesmo dose única, 24 horas. Os antifúngicos podem ser tomados, tem várias maneiras de tomar. Um comprimido cada 12 horas, 2 comprimidos cada 12 horas, até mesmo 4 comprimidos dose única, ou 1 comprimido por semana. Tudo isso a prescrição vai falar também, Fábio? Tudo isso a prescrição fala, só que o médico coloca lá, tomar um comprimido cada 12 horas. O que nós farmacêuticos fazemos? Que o paciente adere ao tratamento. Certo. Aí vamos respeitar a duração de cada tratamento. Os antibióticos. Alguns são 7 dias, 3 dias, 5 dias. Respeitando isso, fazemos com que o medicamento seja eficaz e faça o efeito na medida certa. Perfeito. Quando a gente fala bastante na dose, 250 mg, 100 mg, é importante que ele respeite essa dose com o horário. Por que isso, Fábio? Por quê? O médico prescreveu para um diagnóstico que ele viu no paciente. Para aquela patologia que ele vai tomar. Então, se ele prescreveu 250 mg, ele já está sabendo e ele estudou sabendo que vai fazer o efeito para tal patologia. Aí tem medicamentos de 500 mg ou 1 grama. Aí depende de cada caso. Perfeito. A gente ainda fala, né, bastante na questão da medicação e lembrando que o Dr. Fábio Moura, ele pertence, né, trabalha, faz parte da rede Biodrogas, a lei da Hiperfarma, e dentro da Hiperfarma é esse tipo de orientação que você passa
para os seus clientes, ou seja, que essa pessoa respeite a prescrição, horários. E aí a pessoa faz a seguinte pergunta para você, Fábio: eu posso tomar essa medicação com leite, com água? O que é mais indicado nesse caso? O que é o mais indicado? Eu falo isso para todos os pacientes, todos os clientes e amigos. Vai tomar medicamento, é só com água. Com dúvida? É água. É água. E tem uma dosagem ainda, ou é 100 a 200 ml de água. Se tomar muito, inibe também? Se tomar muita água, às vezes a absorção é muito mais rápida e o medicamento acaba intoxicando também, ou até mesmo eliminando. Então também tem essa questão da quantidade, Fábio? Tem a quantidade também. A quantidade. Eu achei que era ao contrário. Se eu tomasse com mais água, por exemplo, seria melhor. Não necessariamente. Porque de 100 a 200 já foi feito estudos que essa quantidade, o medicamento, ele vai para o estômago... 100 a 200 ml, né? 100 a 200 ml. Ele vai para o estômago, faz o seu papel, que a maioria é absorvido no intestino, e acaba fazendo o seu papel eficaz. Perfeito. Existe alguma restrição, por exemplo, no chá, se eu tomar a medicação com chá? Tem. A maioria que as pessoas pensam, o chá são produtos inofensivos. Isso. Mas, na verdade, as plantas, elas têm o seu princípio ativo, que são chamados de flavonoides. Aí já é um estudo mais demorado, mas cada planta tem esse estudo. Por exemplo, um chá de hortelã. Dependendo do medicamento que você for tomar, ele vai diminuir a absorção do medicamento, causando dores intestinais. O medicamento não é absorvido totalmente. Tem alguns chás que ele interfere com os medicamentos de AIDS. Entendi. Então tem vários tipos. Se for tomar chá, não quer dizer que não pode. Mas é melhor que evite. Não, pode tomar 1 hora antes ou 2 depois do medicamento. Agora junto, não. A gente pergunta isso pelo seguinte, Fábio. Quando a gente vai tomar um remédio, nós adultos, é muito mais fácil, né? É muito mais tranquilo. Mas, muitas vezes você vai fazer isso com criança. E aí vem a pergunta, então, né? O chá ou até mesmo o refrigerante. Quero que você fale para nós, por favor. Quando você vai falar para uma criança, né? Por exemplo, meu filho, por exemplo, não toma refrigerante, mas tem criança que toma muito refrigerante e você vai dar uma medicação para ele, se você der com Coca-Cola, por exemplo, então dá que eu tomo. O refrigerante, por exemplo, ele é contraindicado? É contraindicado. Temos os fatores. Ele pode ter uma intoxicação, pode intoxicar o organismo, por que isso? Pode. Vamos falar o primeiro, o refrigerante. Tem o gás carbônico. Certo. Esse gás carbônico, o que ele faz no nosso organismo? Ele deixa mais ácido a mucosa do estômago. Por exemplo, o refrigerante de cola, para não falar o nome aqui, a gente sabe que o pH dele chega a 2, é muito ácido. É muito ácido. E o que acontece? Alguns medicamentos, a maioria, tem que ser absorvido no intestino. Então o que ele faz? Ele já faz a quebra no estômago e se toma junto com o medicamento. E no caso da intoxicação, o que acontece? Principalmente os refrigerantes cítricos. Eles fazem com que o medicamento fique mais tempo no organismo. Então ele vai passar pelo fígado, a pessoa não vai saber se o medicamento está ou não no organismo, acaba tomando outro copo de refrigerante com outro medicamento daqui 4 horas e acaba intoxicando. Acaba tendo uma intoxicação, lesionando o fígado e assim por diante. Isso, porque o refrigerante e os medicamentos, o chá, todos são metabolizados no fígado, podendo até causar uma hepatite medicamentosa, alguma coisa do gênero. Muito interessante isso. A gente sabe que os medicamentos, né, são substâncias capazes de provocar modificações no funcionamento do nosso organismo e restabelecer a nossa saúde. Para tanto, essas modificações devem acontecer na intensidade certa, ou seja, nós devemos tomar essa medicação na quantidade certa, como o próprio Fábio está explicando, na qualidade certa, nas dosagens e até mesmo nos horários. Para que não tenhamos uma falta ou ausência, né, de efeito dessas substâncias em decorrência de pequenas doses, como você acabou de explicar, ou até mesmo uma intoxicação com muita medicação. Isso. A gente sempre orienta, então, que se tome com água. Seria com isso? Água. Com água. Nem chá, nem refrigerante, nem mesmo alguns tipos mesmo qualquer tipo de chá. Agora, o suco de laranja, né?
que a gente tem aí como muito saudável, a gente orienta e a gente sabe que às vezes a caloria do suco de laranja é maior do que a do refrigerante. Mas, por exemplo, o suco de laranja, ele faz mal para o hipertenso? Por que o suco de laranja não deve ser bebido por hipertenso, Fábio? Mas antes de você responder, eu quero aqui lembrar do nosso e-mail, primeiro a nossa página, www.biomedicosaude.com.br e também o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. A gente vai para o intervalo e volta em instantes e o Dr. Fábio já responde essa pergunta e muitas outras. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre medicação correta, de que maneira devemos tomar essa medicação, qual a melhor forma. Estamos aqui com o Fábio Moura, que é farmacêutico da Hiperfarma, que fica ali na Duque de Caxias. Depois você também vai ver o endereço ali próximo ao Hospital de Base da Rede Biodrogas. O Fábio tem 20 anos de farmácia, já trabalhando também na área de cosmético. Fábio, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação. Fábio, nós falamos antes do intervalo, por que o suco de laranja não deve ser bebido com hipertensivos ou por pessoas hipertensas? Na verdade é assim, Dr. Luiz. O suco de laranja, ele vai fazer qual a função? Ele ativa as enzimas digestivas, que trabalham mais e acabam destruindo a ação do medicamento. Certo. No caso dos medicamentos beta-bloqueadores, que são atenolol, carvedilol, metropolol, propanolol, que são os medicamentos mais comuns hoje em dia, até distribuídos no programa Farmácia Popular. Então todo mundo tem acesso a eles. Todo mundo utiliza, né? Utiliza. Dos hipertensos. Ele faz com o suco de laranja faz com que ele perca a ação em 50%. Então a pessoa tomou o medicamento, tomou com suco de laranja, não vai ser a mesma eficácia. Aí pode ser o quê? Daqui 2 horas a pressão está alta e a pessoa não sabe por quê. Quer dizer, essa pessoa, se ela toma com suco de laranja, então ele vai inibir a ação da medicação. Essa pessoa que faz uso contínuo, ela vai ter esse metabolismo prejudicado. Vai ter um metabolismo prejudicado devido à ação. Vai ter problema hipertenso. Vai ter problema de hipertenso. Então vocês vejam como que é interessante, como que o programa Vida e Saúde busca isso para vocês. Vocês vejam que a gente busca a informação, que muitas vezes, eu conheço várias pessoas, Fábio, que tomam com suco de laranja. A maioria. E tomam com peito estufado. Não, eu não tomo com água e eu ainda estou tomando com suco de laranja, que é bom para minha nutrição, e realmente é. Só que tem que tomar bastante cuidado e ter essa orientação. Então o hipertenso, ou quem toma hipertensivo, no caso, o hipertenso não deve tomar com suco de laranja. Junto com o suco de laranja, não. Mas também é aquele fato que eu falei. Pode tomar suco de laranja quem é hipertenso, mas 2 horas depois do medicamento. Depois ou 2 horas antes? Ou 2 horas antes. Está fazendo um efeito bom. Tá. Outra pergunta muito enviada para nós aqui na área farmacêutica é o efeito do álcool, né? Principalmente para quem faz uso do álcool. Existem pessoas que tomam cerveja todos os dias, ou que tomam uma dose de uísque todo dia, enfim, que fazem uso do álcool diariamente. Essa pessoa, se ela toma, por exemplo, um anti-inflamatório, um antibiótico, ou faz a medicação de uso contínuo, é verdade que o álcool corta o efeito ou potencializa em alguns momentos, ou seja, ele prejudica o uso dos antibióticos, da medicação em geral? Sim, Dr. Luiz. O álcool nunca deve ser tomado com medicação nenhuma. Não quer fazer o tratamento por causa do álcool. Muitos clientes falam isso. Eu vou tomar uma cervejinha. Então nem começa a tomar. Ele vai cortar o efeito. Ele vai cortar o efeito ou vai potencializar.
qual que são as classes dos medicamentos que potencializa? Os medicamentos que agem no sistema nervoso central. É os calmantes, os indutores de sono, os medicamentos para tranquilizantes, os analgésicos potentes, as codeína, paracetamol com tramadol. Esses medicamentos são muito perigosos tomar com álcool. Por que eu falo isso para você? Por favor. Temos, imagina, temos o fígado, Isso. temos o álcool e temos o medicamento. O fígado. O papel do fígado é metabolizar e transformar tudo que ingerimos, bebemos e injetamos. O medicamento foi estudado, tem a dose certa, a dose de segurança. Ou é um comprimido, 2 comprimidos, 10 ml, ou em 30 gotas, tudo isso daí. O álcool, vamos fazer o álcool mais simples. A latinha de cerveja, uma latinha, 350 ml, normalmente 4% de álcool. Toma os dois juntos, o medicamento e o álcool junto. Qual que o fígado vai metabolizar primeiro? Certo, qual? O álcool. O álcool. Por quê? Todas as pessoas não tomam uma latinha só, toma várias. Então, de 4% vai passando para mais, 350 ml, vai para 700, vai para 800. Certo. Então, o papel do fígado é metabolizar o que tiver em maior concentração no organismo. E com isso, vai deixando para trás um medicamento, podendo causar uma intoxicação, uma hepatite medicamentosa. Então, por isso que não devemos tomar. Ou até mesmo, como o papel do álcool temos a excreção, o efeito diurético, ele vai eliminar aquele medicamento sem fazer o seu papel ativo no organismo. Então, de uma maneira ou de outra, ele vai perder a medicação. Ele vai perder a medicação. Ou, em alguns casos, ele vai ficar, como dizem, vamos falar a grosso modo, andando no nosso organismo. O álcool está passando pelo fígado, só que o medicamento está andando e vai fazendo mal, vai podendo causar uma nefrotoxicidade, ele pode ir para o sistema nervoso central, pode aumentar quem estiver bêbado, aumenta o papel da embriaguez, ou podendo causar uma sonolência, desmaio. Eu já tive notícias, né? A gente já observou, por exemplo, quem tomava cibalena, né? Cibalena, que é um remédio para dor de cabeça e tudo mais, com vodka. Tem jovens que fazem isso. Tem. E potencializam e ficam loucos e tem atos bastante... Igual um efeito de uma droga. Isso, é como se fosse uma droga. Como se fosse uma Existe droga. uma potencialização nisso. Existe uma potencialização, porque o medicamento... Um dormonídeo, por exemplo. Esses medicamentos, eles agem no sistema nervoso central. O álcool, como ele tem passagem livre para todos os organismos, ele já está no álcool, ele já está no cérebro também. Então imagine um medicamento que é para agir no cérebro, para dor de cabeça aí, que é um simples. Ele está agindo no cérebro junto com o álcool. A pessoa vai fazer atos que nem vão lembrar no outro dia. Depois ainda fica fora da memória. Fica fora da memória. Certo. Bom, então, de qualquer forma, está descartada então a questão do uso do álcool, pela questão do metabolismo e principalmente por também alterar a própria personalidade da pessoa. Voltando um pouquinho, Fábio, na questão do refrigerante, né? Você citou e fica aquela coisa, não é refrigerante só de cola, também qualquer refrigerante ele vai alterar a absorção dessa medicação? Qualquer refrigerante. Porque tem estudos feitos na Faculdade do Canadá, em Ontário, tem um pesquisador que eles estão pesquisando muito, é a toranja, que é a mais usada lá. O nosso refrigerante usa traços da laranja e da toranja. Isso. Então ele vai causar muita toxicidade no nosso organismo. Por causa do quê? O fígado, como eu já falei, o papel do fígado e o papel do refrigerante. Os dois e o medicamento junto vão ser metabolizados e não consegue metabolizar o medicamento, fazendo que fique tóxico e circulando para a nossa corrente sanguínea. Vai ter uma inibição, então, dessa medicação. Perfeito. É muito importante que aqui a gente explique que tudo isso, mais uma vez, passa pelo papel do farmacêutico, né? A farmácia, no caso aqui a Hiperfarma, ela possui esse farmacêutico que vai passar essa orientação para você, que vai passar essa orientação sobre horários, sobre com que tomar, de que maneira ingerir, qual a melhor medicação e até mesmo a maneira correta de que você faça a ingestão dessa medicação, para a partir daí ter essa medicação correta. Fábio, você falou para nós a questão do álcool como medicação. Mesmo os analgésicos, o álcool também vai ter esse poder? Vai. No caso,
o que é o mais perigoso, é o paracetamol. O paracetamol, ele já em si, ele já é hepatotóxico. Isso. Imagine tomando com álcool. Imagine, 5 O comprimidos... risco de uma lesão hepática, ou seja, no fígado é muito grande. 5 comprimidos de paracetamol já leva à morte uma pessoa. 5 comprimidos? 5 comprimidos. Se tomar de uma vez, já leva à morte. Imagine você tomando com álcool, com uma bebida alcoólica. Potencializa muito. Potencializa, a pessoa acaba falecendo em minutos. Olha que loucura. Então é importante ressaltar, então, paracetamol nem pensar com álcool. Nem pensar paracetamol com álcool. O risco de desenvolver uma hepatite medicamentosa é muito grande. É muito grave, é muito rápido. Perfeito. Ainda dentro da parte de medicação com as refeições, a gente tem sempre orientação, isso desde a época dos avós, que não se deve tomar remédio perto dos horários das refeições. Isso é verdade? É a orientação? O que se deve ter com essa recomendação? Medicamentos e refeições. A maioria dos medicamentos não precisam de ter refeições mesmo no estômago. Ou como assim, 1 hora antes ou 2 depois. Devido ao fato, você tomou com a água, você tomou também na posição em pé, a gravidade vai levar ao estômago, do estômago leva ao intestino, faz toda a absorção. Exceto alguns medicamentos que precisam de ter o alimento. Certo. Quais que são? Os medicamentos diabetes, os antiglicêmicos. Certo. Por quê? Que ele vai cair muito a glicemia, seria isso? Não. No caso, a pessoa que tem diabetes vai almoçar. Isso. Almoçando, esse almoço, o alimento vai para o fígado, do fígado transforma em açúcar. Certo. O medicamento se toma junto com a alimentação. O medicamento já vai quebrar esse açúcar, não fazendo que a pessoa tenha uma hiperglicemia só de almoçar. Quer dizer que a medicação já é para ser tomada então nas refeições. Já sendo tomada nas refeições. É porque muitas pessoas falam, né, por exemplo, assim, que se tomar perto das refeições diminui a absorção, então isso é verdade. Isso é verdade. Mas os antiglicêmicos, a modo geral, principalmente os mais antigos, metformina, podem ser tomados junto com a alimentação se o médico prescrever desse modo. Se não, siga a orientação do seu médico. Temos também os antifúngicos. Para absorver melhor, tem que ter alimentação no estômago também. A maioria das pessoas, dos nossos pacientes, não sabem disso. Mas fazem uma absorção melhor, acabando até com fungos mais rápido do que precisa. Então, quando eu vou tomar um antifúngico ou sou diabético, eu devo ter a orientação de tomar essa medicação próximo às refeições ou até junto com as refeições, Isso. Que essa absorção melhore e aí o efeito da medicação também. Isso. Aí temos também os medicamentos que precisam ser em jejum total. O que seria esse jejum total? Dormiu 6 a 7 horas, acorda, toma o medicamento. Quais que são? Os medicamentos para tireoide. O principal dele é o levotiroxina. Certo. A pessoa toma ele com 100 a 200 ml de água. Apenas depois de 30 a 40 minutos pode comer alguma coisa. Mas e se a pessoa for deitar e dormir, também mais um pouquinho, não tem problema. Por que eu falo isso? Porque temos os medicamentos para repor cálcio no organismo, que são pessoas idosas que usam, são os alendronatos. Certo. Eles têm que ser tomados em jejum também. Tomou ele com 100 a 200 ml de água, 30 a 40 minutos depois pode comer alguma coisa, só que nesse caso, esse medicamento a pessoa não pode deitar. Entendi. Ela tem que ficar de pé por causa da gravidade. O que acontece muito? Esse medicamento, se parar no esôfago, como ele é um medicamento forte, que a pessoa toma uma vez por semana, ele vai dar uma perfuração de esôfago, ou até mesmo uma esofagite. Importantíssima essa orientação. Então. Eu acho muito importante. Esse medicamento aí é um dos riscos. E quem toma... Isso quando você tem esse paciente ali na sua frente, você já faz essa orientação. Já fazemos essa orientação. Essa aí é a orientação de praxe, principalmente uma classe que fica tão sozinha em casa, que são os idosos. Os idosos, perfeito. Fábio, a gente está chegando praticamente ao final do nosso programa, né? Onde a gente passou aqui várias orientações e tenho certeza que virão várias e várias perguntas. Já fica aqui o convite para o nosso próximo programa. Mas para finalizar, eu quero que você cite para nós, por favor, os principais fatores que comprometem a eficiência medicamentosa. O que o indivíduo que está fazendo uso do medicamento, ou que toma ele contínuo, ou esporadicamente, enfim. Quais os principais fatores que vão comprometer essa eficiência de medicamento?
Nós já falamos alguns aqui hoje. O alimento, o refrigerante, são os fatores que alteram muito. São os principais. São. Aí temos os outros fatores. Interação medicamentosa, problemas orgânicos. O que seria um problema orgânico? Seria tipo uma cirurgia. Quem faz cirurgia bariátrica, o que acontece com a cirurgia bariátrica? O médico, ele retira um pedaço do estômago, né? E aquele pedaço do estômago que ele retirou do paciente é muito importante. Por quê? É onde vai absorver alguns nutrientes. Certo. E medicamentos. Então, pessoas que têm problema, que teve essa cirurgia, tem que tomar muito cuidado com o que come e com o que toma, porque a absorção não é mais 100%. Então, ele vai ter que ter uma alteração e ele vai ter que atentar muito para isso. Vai ter que tentar muito. O médico, eles já tem um protocolo que tudo que a pessoa toma, eles já sabem se vai potencializar ou se não vai. Então, essa classe, eu falo, eles estão muito bem assessoriada. Certo. E temos também qual que os erros que os pacientes fazem e os profissionais da saúde. Eu falo profissionais da saúde, todos, nós farmacêuticos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, biomédicos, todo mundo. A gente acaba aconselhando em alguns lugares um erro que pode ser leve, mas acaba não fazendo um efeito no medicamento. Quais que são eles? Abrir cápsulas. Não pode abrir cápsula, porque a cápsula ela foi desenvolvida para justamente ele fazer o efeito, né? Para ser absorvida no intestino. Perfeito. Então ele não vai ser aberto no estômago. Ele vai ser aberto no intestino, fazendo com que o efeito faça muito mais rápido, muito mais eficaz. Perfeito. Se você tomou a cápsula aberta, foi para o estômago, você pode acabar intoxicado, porque aquele medicamento vai absorver mais rápido. É perigoso ele ser muito ácido e causar uma perfuração de mucosa estomacal. Um outro caso, triturar o medicamento. Não se pode triturar medicamento, porque às vezes o medicamento, o comprimido, ele foi feito também para ser absorvido em partes no estômago e terminar para terminar é um erro muito comum, né? No Tanto intestino. Quebrar a cápsula, abrir, quanto triturar. Como triturar. Um outro erro, cortar o comprimido. Isso. Para um médico pedir, ou para um farmacêutico falar, corta esse medicamento, o medicamento tem que ser fabricado, que nós chamamos, eles chamam sulcados. Ele já vem com um corte no meio, ou em 2, ou até mesmo em 4. Senão não tem como aferir que aquela metade está exatamente com aquela quantidade. Isso, por causa que ele é um todo ali. Mas o medicamento, ou ele pode estar uma parte numa parte esquerda, numa parte direita, na parte de cima, não tem como saber. Certo. Fazendo essa manobra, vamos falar, se nós soubemos que não tem o sulco e o médico também não sabe qual é a orientação, ligue para o seu médico. E se o médico fala assim, não, pode cortar, o que ele está querendo? Ele sabe exatamente até quando o medicamento vai agir no paciente. Então, não é totalmente errado, mas também não é totalmente certo. Certo. Perfeito, Fábio. Fábio, a gente agradece mais uma vez sua presença, participação. Obrigado. Como eu disse, já fica aqui o convite. Ainda tem muitas outras orientações aqui que a gente quer passar para o nosso telespectador, para aquele que nos assistem. E obrigado pela presença. Obrigado eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigado. E a você que sai do outro lado, mais uma vez lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Envie suas dúvidas que ficaram aqui, mais perguntas, que a gente vai ter um prazer em satisfação em responder e convidar aqui os nossos parceiros. E a você também, lembre-se que nós temos o nosso portal www.biomedicosaude.com.br. Um grande abraço e até a próxima.